1 Samuel capítulo 1 e Salmos capítulo 33, 13. Mas primeiro Salmos 33, 13. Antes de nós darmos início, nós vamos fazer uma oração. Agradecer a presença de todos os visitantes. Nosso dirigente está em viagem, creio que semana que vem ele estará conosco. Vamos fazer uma oração, irmãos? Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar de Ti, das Tuas verdades, também, ó Pai, de podermos ouvir, aprender. Que o Senhor, ó Pai, seja com cada um de nós nessa noite, neste momento, nos dando, ó Pai, condições para que, ao ouvirmos, retenhamos firmemente a Sua palavra em nossos corações, principalmente, ó Pai, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse momento, nos ajude, ó Pai, a todos nós, também aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os motivos, as necessidades, as dificuldades de cada um. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Nós também lhe rogamos por aqueles que ainda não tomaram uma decisão em suas vidas, por aqueles, ó Pai, que têm protelado por essa decisão. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Senhor. Também, ó Pai, nós lhe rogamos por aqueles que estão afastados, por aqueles, ó Pai, que têm o Evangelho e têm feito descaso, que o Senhor coloque suas mãos, que o Senhor faça, ó Pai, cada uma dessas pessoas entender, Senhor, que não há outro caminho. E que o nosso respirar, que o nosso fôlego, a nossa vida, os nossos batimentos, tudo está em suas mãos, Senhor. E nós agradecemos por essa dependência. Agradecemos também pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas, em nossa igreja. Que o Senhor também, ó Pai, nesse momento seja com o irmão Márcio, lá em Bauru, com a pregação da mensagem. Que o Senhor dê, ó Pai, sabedoria, força a Ele, para que continue firme, ó Pai, em propagar as Tuas verdades, em propagar o Evangelho, ó Pai, da Tua salvação, e que a Tua vontade seja feita, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos, te pedimos por esse momento. Que o Senhor, Pai, venha falar através de nós, e que os Teus propósitos também sejam estabelecidos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, nós estávamos hoje, estava vendo um devocional de um certo pregador, e eu achei muito interessante. Ele começou com o versículo que nós vamos ler no começo da mensagem, em Salmos 33, capítulo 13, e ele estava falando: o Senhor olha desde os céus e Ele está vendo todos os filhos dos homens. Ele olha desde o céu para cada um de nós e está vendo cada um de nós. Está vendo todos os detalhes da nossa vida, todas as saídas, todos os nossos tipos de atitudes, tudo. E Ele está olhando a todo momento por nós. E esse pregador, ele continuou dizendo a respeito desse versículo nessa devocional, e ele diz, e eu trouxe para os irmãos, porque eu achei muito interessante e quero compartilhar, e ele disse: talvez nenhuma outra figura de linguagem, ou seja, talvez nenhum outro jeito de dizer, ou nenhuma outra tipo de palavra, possa retratar Deus de maneira tão brilhante quanto a figura que o representa descendo do trono,
vindo do céu para atender às necessidades e contemplar os problemas de cada um de nós. Nós não podemos imaginar o quão brilhante isso é. Nós amamos aquele que, ao ver as cidades de Sodoma e Gomorra, mesmo repletas de iniquidade, não as destruiria até que lhes fizesse uma visita pessoal. Ele ofereceu oportunidades para todos aqueles que estavam naquela cidade, para aquelas duas cidades. E nós não podemos deixar de derramar também o nosso coração em afeição ao nosso Deus, por Ele justamente nos dar essa oportunidade todos os dias olhar por nós lá do céu. Que da mais sublime glória, Ele inclina o seu ouvido e coloca bem próximo dos lábios do pecador e de um pecador moribundo, pecador morto, cujo coração está debilitado e que anela pela reconciliação. Como nós não podemos amá-lo e saber que Ele age dessa forma para cada um de nós? Quando sabemos que Ele conta até o número de cabelos da nossa cabeça, de que Ele marca o nosso caminho e de que Ele também ordena cada passo nosso. E esta grande verdade, ela é colocada bem aberto e bem de perto do nosso coração, quando nós recordamos o quão atencioso Ele é, não somente para com os nossos interesses pessoais e temporais, mas também para com as nossas necessidades espirituais. Então, Ele olha para nós tanto nas nossas necessidades temporais, as nossas necessidades do dia a dia, aquela salvação que Ele tem nos dado todos os dias, todos os momentos, mas também Ele olha pelas nossas necessidades espirituais. Embora haja uma grande distância entre a criatura e o Criador sendo um Criador infinito e a criatura finita, existem laços que nos unem a Ele. Quando nós choramos, nós devemos estar conscientes de que Deus sabe disso. Salmos 103 e 13, o salmista nos deixou bem claro: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele tem olhado por nós mesmo nos momentos de tristeza, nos momentos de choro, nos momentos de dificuldade. Sabemos que o nosso suspiro é capaz de mover o coração de Deus. O nosso murmúrio pode fazer com que Ele incline os ouvidos dele até nós. A nossa oração pode deter a mão dele, e a nossa fé pode mover o braço dele. Nós não devemos pensar que Deus ele está sentado nas alturas, num trono, e que está ignorando tudo o que acontece com nós. Nós devemos lembrar que mesmo sendo pobre e necessitado como nós somos, o Senhor, Ele olha por nós, Ele pensa em nós. Os olhos dele passam por todos os lugares da terra, para que se mostre forte em benefício daqueles que têm um coração perfeito para com Ele. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, nos deixa o relato: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E é muito bom e ao mesmo tempo confortante saber que nós temos um Deus em que em todas as circunstâncias de nossa vida Ele olha por nós. Saber que mesmo diante das nossas falhas, e olha que são falhas incontáveis, nós não podemos enumerar porque são diversas,
Mesmo diante disso, Ele não retira o seu favor de diante de nós. Muito pelo contrário, como um pai que busca dar o melhor para os seus filhos, como um criador que não quer coisas ruins para a sua criatura, assim é o Senhor para nós. Às vezes, nós não damos muita importância para tudo isso e passa até desapercebido em nossa vida. E isso, infelizmente, não deveria ser assim. Justamente porque, às vezes, parece até uma falta de ingratidão da nossa parte. Todo momento Ele está olhando por nós, sabe de cada passo, de cada suspiro, de cada batimento do nosso coração, e nós não damos valor a isso. Soa como se fosse ingratidão da nossa parte. Em um outro certo pregador, ele disse: se você vai puxar o seu próximo fôlego, você vai puxar somente porque Deus está lhe dando. O seu coração ele vai bater somente porque Ele deu o ritmo e força para que isso aconteça. Qualquer coisa boa que você tem na sua vida não vem do suor do seu rosto, da sua mente brilhante ou das suas obras feitas pelas suas mãos. Absolutamente tudo o que você tem vem das mãos dele. Nós não podemos ignorar tais fatos em nossas vidas. Nós somos completamente dependentes da força e do poder de Deus, e principalmente dependentes da graça dele. Uma graça totalmente imerecida por nós. Nós não merecemos, mas nós somos dependentes dela. Voltando à história da salvação, nós encontramos situações de irmãos que viveram em apertos, irmãos que choraram, irmãos que entregaram suas vidas pela causa. Alguns foram feridos por isso, outros enfrentaram a morte. Dentre as várias demonstrações de choro, de tristeza, nós encontramos também demonstração de consolo da parte de Deus, justamente porque Ele se compadece dos seus. Nós queremos destacar essa noite alguns acontecimentos que podem nos fazer refletir sobre a nossa vida, sobre as dificuldades que nós temos passado, cada um com o seu tipo de necessidade, cada um sabe do seu tipo de dificuldade, mas como aqueles irmãos lá atrás, na história da salvação, eles lidaram com as situações, nós olhando, nós podemos aprender e tirar lição da vida deles para a nossa vida também. Tudo que dantes foi escrito, para vosso ensino foi escrito, para vosso proveito foi escrito. E eu convido os irmãos lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, versículo ao 19, nós encontramos uma história muito interessante que os irmãos sabem bem, e eu quero reforçar, não é novidade para nós. Lá nós lidamos com a seguinte situação: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E esta tinha duas mulheres, Eucana, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. A Penina ela tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano,
Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se bem dignamente atentares para a aflição da tua serva, e para a aflição da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu-se que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Nós vemos aqui uma situação muito estranha, porque havia esse homem que se chamava Eucana, e esse homem ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana, como nós vimos na leitura. Nós vimos também que Penina ela tinha filhos, só que Ana não tinha. E justamente porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, no versículo 6. O motivo nós não sabemos, mas a situação era essa. A mulher realmente amada por Eucana era quem? Era Ana. E ele demonstrava isso através de seus atos, porque ele sempre sacrificava e dava a parte excelente, a melhor parte era para Ana. E o motivo era por quê? Porque ele a amava. Penina, considerada rival de Ana, e rival, creio eu, porque ela não podia aceitar esse amor de Eucana por Ana, sendo que Ana não podia lhe dar filho, e ela havia lhe dado filho, né? E assim ela provocava e irritava Ana, no versículo 7. Então era uma situação de extrema tristeza para uma filha de Deus, para uma serva. Por quê? Porque ela tinha um marido que a amava, ela tinha o Senhor na vida dela, só que ela não podia ter filhos. E filhos são considerados o quê? Herança do Senhor. Salmo 127, 3, nós temos a confirmação disso. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então nós imaginamos a tristeza dessa serva de Deus. E nós também devemos observar, só que com toda essa tristeza que Ana tinha, ela também teve uma atitude que nos chama a atenção. Ela chorou, e ela chorava muito, e de forma abundante era o choro. Houve amargura na alma dela, só que não ficou por isso. Nós não vemos rebeldia por parte de Ana, nós não vemos ela blasfemar ou provocar a ira de Deus. O que nós vemos são atitudes de alguém que tem a sua vida confiante em Deus. Ela derramou a sua alma perante o Senhor, no verso 15, bem no finalzinho. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Ela aproveitou o momento de adoração, quando toda a família ia para Siló para o sacrifício ao Senhor, e ela derramou ali, naquele momento, o coração diante do Senhor, pedindo-lhe um filho. Ana, ela estava pronta para dar o filho ao Senhor, e ela orava de todo o coração. E no final do versículo que nós acabamos de ler, no 19, nós vemos que Deus ouviu as súplicas dela e lhe concedeu o pedido. Ele lhe enxugou as lágrimas e encheu o seu coração de doce esperança e de alegria. E foi o cântico de Ana. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 8. E o cântico dela foi: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde um monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Nós devemos observar que houve uma atitude de Ana que demonstrou total fidelidade a Deus mesmo nos momentos de dificuldade. Em Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 21, versículo 5. Capítulo 21, versículo 5 em diante, nós encontramos uma outra situação. Abraão e Sara. No versículo 5 em diante, nós encontramos o seguinte acontecimento. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Ismael também era filho de Abraão. E pareceu esta palavra muito má aos olhos dele. Porém, versículo 12, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-lhe. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre d'água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então nós devemos observar desse acontecido que
quem, exceto Deus, poderia dar filho, primeiramente, a um casal idoso? Era a situação de Sara e Abraão. Nós devemos deixar claro que Abraão, ele creu na promessa de Deus antes do nascimento de Isaque. O apóstolo Paulo tratou do assunto em Romanos capítulo 4, versículo 17 e 22, e ele disse aos irmãos de Roma, como está escrito, disse isso para exemplo para aqueles irmãos de fé, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E assim isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão produziu obediência. Abraão obedeceu a Deus. Da mesma maneira, Sara, ela creu na promessa de Deus antes da concepção de Isaque. Hebreus capítulo 11, versículo 11, nós vemos que pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que olhou tinha prometido. Nós vemos que o nascimento de seu primeiro e único filho trouxe grande alegria, tanto a Abraão, para Sara, e também trouxe alegria para Abraão. E nós devemos destacar que Isaque significa risada, significando risada de alegria. Deus é misericordioso em perdoar as nossas falhas e observar o nosso crescimento na fé. Mas também houve, em toda essa história que nós lemos, um momento de tristeza. Sara viu Ismael zombando de Isaque, e Sara, sua mãe, ela ficou muito nervosa com aquela situação. Isaque mandou com que Abraão colocasse para fora, e tanto Agar quanto o seu filho. E isso foi um momento de extrema dor para Abraão. Por quê? Porque Ismael era seu filho. E ele sentiu que aquilo seria uma injustiça com a mãe dele, com Agar. Mas somente depois que Deus confirmou as palavras de Sara, é que ele foi capaz de tomar essa atitude. Então Agar e Ismael foram expulsos, e no deserto faltou-lhes água, e a morte parecia iminente para eles. Agar deixou Ismael debaixo de uma das árvores, e saiu para muito longe para chorar. E ela não queria ver a morte do menino. Deus, entretanto, ouviu a voz do menino, e então nós vemos que, ao mesmo tempo, ele ouviu também a oração de Abraão, porque Abraão havia orado por ele, porque ele era o filho dele, e por este motivo Deus cuidou da mãe e do menino. E foi mostrado a Agar um poço, e então eles foram poupados da morte. Ismael se tornou um flecheiro e se casou com uma egípcia, e assim se deu a origem dos árabes hoje. E diante disso nós vemos que o nosso Senhor, ele recolhe as lágrimas de uma mãe que chora pelos seus filhos. Vale a pena orar, vale a pena chorar e esperar no Senhor. Jesus certa vez também passou por uma cidade de Naim, e ele encontrou um grupo de pessoas que caminhava para o enterro de um único filho de uma viúva. Em Lucas capítulo 7, versículo 11 e 17, nós encontramos a seguinte situação. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade.
E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Nós vemos que Jesus, acompanhando toda aquela situação, ele se comoveu. Ele se compadeceu daquela mãe que havia perdido o seu único filho, e ele havia dito a ela para que ela não chorasse. Só que, como nós não vamos chorar, se coloque você, pai, mãe, como você não vai chorar diante da morte de um filho, principalmente de um único filho? E principalmente na situação daquela viúva, porque ela já não tinha mais marido. Então ela perdeu o marido e perdeu o filho. E Jesus disse para ela: olha, não chores. Como estaria o nosso coração naquele momento? Jesus, ele tinha para aquela viúva um verdadeiro conforto. E parando aquele enterro, ele tocou na esquife que conduzia o morto e logo ordenou-lhe vida. E viveu. O rapaz assentou-se e começou a falar, e foi devolvido à mãe dele. Então nós vemos que diante de todas as coisas que possam nos acontecer, nós estamos diante de Deus e devemos ter a certeza de que Ele é cheio de ternura e de compaixão. As nossas lágrimas tocam o seu coração e Ele nos consola. E a Bíblia está cheia de promessas desse tipo. Nós vemos no Salmo 137, versículo 1 ao 5, a situação dos israelitas quando foram levados ao cativeiro. E eles choravam. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos, eles nos pediam uma canção. E os que nos destruíam, que alegrassem eles, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Nós vemos esse exemplo e nós podemos destacar que esse povo hebreu, quando eles estavam cativos, eles tinham a lembrança de Sião. Eles tinham a saudade e ao mesmo tempo tristeza. E a tristeza era muita. Não havia como louvar a Deus naquele lugar. Então eles penduravam as suas harpas no salgueiro, que por coincidência são chorões, né? E eles não tinham como cantar lá. Não havia clima, não havia espírito, não havia satisfação da parte deles para cantar aos inimigos canções que eram de Sião. Mas o Senhor não iria deixá-los naquela situação. Nós vemos que mesmo diante dessas palavras de Salmo 137, onde eles descrevem toda a tristeza, nós vemos também palavras de alegria depois, em Salmo 126. Salmo 126, 1. Onde o salmista ele descreve com alegria a libertação do cativeiro. Naquela época não havia quem acreditasse numa restauração de Israel. Era humanamente impossível imaginar que a alegria iria retornar aos muros de Jerusalém. Foi algo tão esplendoroso que o salmista, ao proferir esse salmo de louvor a Deus pela libertação, ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estavam como os que sonham. Nós vemos que através disso houve uma alegria, e essa alegria ela parecia um sonho para eles.
E então nós vemos que, como nós também servimos a um Deus tão real, um Deus tão único, um Deus que opera grandes e maravilhosas coisas sobre a terra, que torna o impossível no possível, que coloca o sorriso em nossos lábios mesmo em momentos de angústia, momentos de sofrimento. Uma nação que outrora dizia: foi-se a glória de Israel, agora poderia dizer: o Senhor fez grandes coisas a essa nação. E em diversos momentos em nossa vida, nós vamos chorar, mas a promessa de Deus é de que Ele vai nos dar a libertação, Ele vai nos dar a vitória. Salmo 126, Salmo 126, e 2 e 6, nós vamos ler os feitos de Deus por aquela nação, e o grito daquela nação era: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bem-aventurados os que choram. O choro faz parte da condição humana, e ele somente vai deixar de existir em nossas vidas depois da morte. Nós só vamos deixar de chorar depois da morte, quando então, enfim, o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Limpar de nossos olhos todas as nossas lágrimas, quando não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E como visto até aqui, a história bíblica, ela é uma demonstração da verdade. Nós choramos de alegria por um reencontro, por exemplo, como nos casos de reconciliação entre Jacó e Esaú, Gênesis capítulo 33, versículo 4. E então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. José chorou ao ver seus irmãos novamente. Gênesis capítulo 42, versículo 24. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Nós também choramos de tristeza pela perda de alguém, como foi o caso daquela viúva que perdeu seu filho. Também choramos como Davi chorou pelo seu amigo Jonatas. 2 Samuel capítulo 1 e versículo 26. E Davi chegou a dizer: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Nós também vemos que Jesus, diante do túmulo do seu grande amigo Lázaro, ele chorou. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Choramos de amargura diante de uma derrota, como Ana, que não conseguia engravidar, ou de um engano, como Esaú, quando ele foi enganado por Jacó. Gênesis capítulo 27, 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. Choramos diante de uma realidade que soa trágica diante de nós, como aconteceu com o profeta Neemias, quando ele chorou diante da destruição do seu país. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu-se que, ouvindo eu essas palavras de destruição de Jerusalém, assentei-me e chorei.
E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou até mesmo como Jesus chorou diante do pecado da cidade de Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Choramos por um resultado de um ato de contrição diante de Deus, como Ezequias, quando estava à beira da morte, ele foi profetizado pelo profeta Isaías, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ou também como Pedro, quando ele reconheceu o seu pecado, ao ter traído a confiança do nosso Senhor, em Mateus capítulo 26, versículo 35. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então nós vemos que diversos foram os momentos em que o choro esteve presente na vida dos santos. Alguns consolados por Deus, outros não, como foi o caso de Esaú, porque o choro de Esaú tornou-se em amargura. Esse choro de amargura cegou em relação ao amor de Deus, ao amor que Deus tinha por ele. Ou também como Judas, que teve um choro, mas foi um choro de remorso, não um choro de arrependimento. Nós não devemos ter medo de chorar, irmãos. Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus também nos disse que teríamos aflições, que teríamos lutas, que teríamos perseguições por causa do nome dele. Os apóstolos nos alertaram também em suas cartas os sofrimentos por causa do Evangelho, como lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e se alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Esses mesmos apóstolos também nos mostraram o caminho da perseverança no Evangelho. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 11. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas
que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor ele é muito misericordioso e piedoso. Esses mesmos apóstolos também nos ensinaram do amor que nós devemos ter para com todos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 13 e 17. A qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E a pergunta para nós é: diante do que, ou diante de quem, nós temos chorado? Nós temos chorado diante de homens? Diante de pessoas falhas, como nós? Ou nós estamos também indiferentes a esse choro? Nós não temos orado pela salvação das pessoas que ainda não conhecem a verdade? Nós não temos chorado por pessoas que estão indo em direção ao inferno? Nós não temos chorado por dificuldades dos nossos irmãos? Nós não temos chorado por membros doentes em nosso corpo? Sabemos que se um membro está padecendo, todo o corpo padece. Nós não temos chorado por justiça? Nós não temos chorado pela volta do nosso Senhor? Não temos chorado para que Ele ouça os nossos clamores? Nós devemos chorar, irmãos. Mas também, ao chorarmos, nós temos que ter a certeza de que o Senhor olha lá do céu e está vendo todos os filhos dos homens. Está olhando para cada um de nós. Salmos 33 e 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Que tenhamos a certeza disso sempre em nossas vidas. E que Deus possa nos abençoar. Obrigado, irmãos.